Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, minha gente, é hora de ficar bem informado. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver os principais destaques de Linhares e região na edição desta sexta-feira. Servidores públicos municipais recusam parcelamento dos salários de dezembro e afirmam que irão à justiça. Sobe para 4 o número de mortes suspeitas de febre amarela no estado. Homem é preso por atirar contra o próprio irmão aqui na cidade. 2 mortos em acidente na BR-101 em São Mateus. Hoje é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Nosso convidado do último bloco de hoje é o secretário municipal de administração de Soretama, Reufran Pereira dos Santos. Ele fala sobre os desafios nesses primeiros dias do novo governo. E o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Servidores municipais de Linhares rejeitaram a proposta da Prefeitura em parcelar o pagamento dos salários do mês de dezembro do ano passado. A proposta é dividir esse pagamento em 6 parcelas. Em assembleia, os servidores rejeitaram a proposta e prometeram ir à Justiça. Parcelar os salários em 6 vezes. Isso foi o que propôs a Prefeitura de Linhares aos servidores públicos municipais que estão com os salários do mês de dezembro atrasados. O parcelamento foi sugerido em uma reunião realizada entre as partes na noite desta quinta-feira, na sede do CISPML. A proposta, no entanto, foi rejeitada pelos servidores, que prometem ir à Justiça para pedir o pagamento integral dos salários. A partir da semana que vem, nós vamos entrar, sim, com a ação para reivindicar esse salário de dezembro, onde se encontram atrasados e aonde tem, assim, muitos servidores já passando necessidade. Cerca de 5.000 servidores públicos municipais efetivos não receberam os salários de dezembro. A dívida da Prefeitura gira em torno dos 17 milhões de reais. A informação é de que não há dinheiro em caixa suficiente para pagar os servidores. Segundo o sindicato da categoria, a situação dos funcionários públicos é cada vez mais complicada. Hoje, 80% dos nossos servidores têm empréstimo consignado. Tem o consignado em folha e tem o empréstimo que é feito diretamente no banco. Esse diretamente no banco, como não foi pago o mês de dezembro, entrou o salário de janeiro e automaticamente foi cobrado 2 e o servidor continua sem salário. Aí fica difícil, né? Todo mundo com dívida. E todo mundo com dívida, inclusivamente eu estou também com dívida, né? A gente não sabe mais como recorrer, a não ser buscar, né, a justiça para poder nos ajudar nessa situação. Em nota, a Prefeitura de Linhares respondeu que mantém o diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos e aguarda um retorno da categoria para avançar nas negociações. Os salários de janeiro, segundo a Prefeitura, foram pagos nesta quinta e sexta-feira. Um grave acidente deixou 2 pessoas mortas e 2 feridas na manhã desta sexta-feira em São Mateus. A batida foi entre um carro de passeio e uma ambulância na BR-101. Um grave acidente na manhã desta sexta-feira envolvendo uma ambulância Doblô, placa PPI 4114 do município de Pedro Canário e um Peugeot, placa KLS 9591 de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, deixou 2 vítimas fatais. Valdomiro Lopes Oliveira, de 54 anos, e Wilson Soares da Silva, de 62 anos, e mais 4 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 6h30 da manhã no quilômetro 60 da BR-101 Norte. Conforme declarações do condutor da ambulância, ele teria tentado desviar de um caminhão que estaria realizando a ultrapassagem. Se isso de fato ocorreu, o local que é proibido para ultrapassagem, né? Então, segundo ele estaria tentando desviar deste caminhão. Foi o momento em que ele perdeu o controle do carro e invadiu a contramão, colidindo no outro veículo. É um trecho de reta, é um trecho de alta velocidade e, conforme as estatísticas mostram, ao contrário do que muita gente possa pensar, trechos em reta, com boa visibilidade, bem sinalizado, são locais onde ocorrem acidentes com mais frequência e acidentes com maior gravidade.
O motorista da ambulância, Josivaldo Alves de Souza, de 47 anos, de Nalva Beltrão de Oliveira, de 44 anos, no banco da frente, sofreram lesões leves. Em estado grave, Marcionílio Ferreira de Amorim, de 60 anos, Maria da Glória Rodrigues da Rocha, de 42 anos, sofreram lesões graves. Esses pacientes estavam sendo transportados para a clínica de hemodiálise que fica em São Mateus. Todos foram encaminhados ao Hospital Roberto Silvares. Na coluna Ginástica Cerebral de hoje, a psicopedagoga Maria Olímpia fala sobre a importância do empenho no trabalho, mas também sobre o descanso. Confira na coluna. As pessoas que sentem a paz de espírito que vem da consciência de ter feito o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial, elas têm em comum uma vontade enorme de trabalhar, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, porque sabem que não se colhe nada sem dedicação. Não há truques, não existe caminho mais fácil que o bom e velho trabalho duro. Ser persistente, mesmo quando as tarefas não forem tão estimulantes. Mas atenção, o trabalho tem de ficar no trabalho. Quando sai do trabalho, ele tem de sair da cabeça. Isso distingue as pessoas saudáveis das que estão estressadas e adoecidas. É importante foco e concentração durante o trabalho, para que na hora do lazer a cabeça se permita concentrar em outras coisas que deem prazer para se revigorar, se recompor. O cérebro precisa de pausas. Quando você faz uma pausa para um cafezinho, por exemplo, você não está apenas abastecendo de cafeína, que é um estimulante de curto prazo. Você está ganhando muito mais. As pausas para o almoço, fim de semana e férias oferecem tempo para relaxamento mental e interação social. Revigora o corpo, desanuvia a mente e abre a porta para a estimulação sensorial do mundo real. A dica hoje é evitar que sua cabeça seja como uma casa de marimbondo, zumbindo o tempo todo. Quando você está trabalhando, está pensando nas férias. Quando está de férias, está preocupado com o trabalho. Pense nisso e tenha mais qualidade de vida. Muito obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a região norte. O sábado será com chuva rápida pela manhã e sol forte ao longo do dia. Temperaturas em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, variação entre 20 e 34. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 35. Em Vitória, a mínima prevista é de 22 e máxima 32 graus. Não sai daí, logo após o nosso intervalo, homem é preso por atirar contra o próprio irmão no bairro Shell, em Linhares. Nós já voltamos. Um homem foi preso por atirar contra o próprio irmão no bairro Shell, em Linhares. O crime aconteceu durante uma discussão em família. Foi na noite desta quinta-feira. Um desentendimento entre irmãos resultou em tiro no bairro Shell. Foi nesta quinta-feira, por volta das 18 horas, quando a polícia foi chamada na rua Valdir Durão, esquina com o chamado contorno do bairro Shell. Relatos da Polícia Militar colocam Anésio Rosa, de idade não revelada, como autor do tiro. Esta foto foi tirada pela Polícia Militar minutos depois da prisão do suspeito. Para a polícia, Anésio tentou separar uma briga entre o irmão com uma mulher. Ele se enfureceu em um dado momento e efetuou o disparo na barriga do irmão. Na hora da confusão, Anésio ainda teria tentado agredir um outro irmão com uma faca. A vítima foi levada para o hospital HGL e apresenta estado de saúde que inspira cuidados médicos. Na hora da prisão de Anésio foram apreendidas 87 pedras de crack, além de dinheiro. Ele confessou ter atirado no próprio irmão e disse que o motivo foi mesmo um desentendimento. A arma do crime, um revólver calibre 38, não foi encontrada. Anésio foi autuado por tentativa de homicídio e deve ser levado ainda hoje para o presídio de Aracruz. Bom, o jovem baleado passa bem.
E subiu para 4 o número de mortes suspeitas de febre amarela aqui no Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde, SESA, que pediu o envio de mais 500 mil doses da vacina ao Ministério da Saúde. As doses solicitadas deverão ser destinadas à ampliação da vacinação cautelar aqui no estado. Mais 23 municípios foram incluídos nesta estratégia pela proximidade geográfica entre esses municípios e a ligação que eles mantêm entre si e com a região capixaba, que faz fronteira com Minas Gerais por meio da faixa contínua de floresta. Ao todo, agora são 60 municípios. A SESA recebeu 35 notificações de suspeita da doença, sendo um caso confirmado, um descartado e 33 ainda em investigação. Ao todo, o estado já solicitou 2 milhões de doses de vacina contra a febre amarela ao Ministério da Saúde. 1 milhão já foram enviadas ao estado. Como medida preventiva, o governo determinou o fechamento de 3 parques estaduais: Pedra Azul em Domingos Martins, Forno Grande e Mata das Flores em Castelo e Cachoeira da Fumaça em Alegre. Outros parques estaduais permanecem abertos à visitação do público. Vamos ver como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 494 a saca. Arábica 7, R$ 474. Conilon tipo 7 fechou a semana valendo R$ 466 a saca. Vamos conferir os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, vamos praticar esportes neste final de semana, principalmente nas lagoas, nas praias. Bom, na agenda esportiva deste final de semana tem handebol, no caso do Pontal do Ipiranga, tem futebol de campo no interior Brejo Grande e estreia do Linhares no Capixabão 2017 lá na capital Vitória. Confira aí na tela então, fique ligado, o torneio de handebol 2017, Pontal do Ipiranga, a partir das 8 da manhã deste sabadão agora. Faixa etária 16 anos acima, inscrições Secretaria Municipal de Esportes ou no local. Taça Verão de Futebol Amador 2017. A grande festa final é neste domingo no interior, na localidade de Brejo Grande. E atenção, uma modificação em relação à programação. A disputa do terceiro lugar entre Chapolas e a Associação Atlética Araçá, você está vendo aí na tela, vai ser às 8 da manhã. E o jogo final entre Nacional do Aviso e Guarani do Araçá vai ser às 10 da manhã. E a estreia do Linhares no Campeonato Capixaba de Futebol Profissional 2017 contra o Vitória. Neste sábado, 16 horas, no Estádio Salvador Costa. E atenção, reforços confirmados no Linhares e que já podem, de repente, até estrear neste sabadão. Goleiros Adriano, 34 anos, e Jaime, de 22. E o meio atacante William, ele volta. Transmissão Rádio Cultura M920 na dobradinha com a Rádio Espírito Santo. Não se esqueça, é neste sábado. Valeu, Altemar, pela sua participação e até a próxima segunda-feira. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, confira um bate-papo com o secretário municipal de administração de Soretama, Reufran Pereira dos Santos. Ele fala sobre os desafios nesses primeiros dias do novo governo no município. Nós já voltamos. Bom, minha gente, o ano começou com muitos desafios para os novos gestores, nos municípios do Brasil inteiro, e aqui na região não é diferente. Chegamos ao final já do primeiro mês aí, e nós queremos saber como é que está a situação. Em Soretama, nosso município vizinho, aqui ao meu lado está o secretário municipal de administração, Reufran Pereira dos Santos, está atuando lá com o prefeito Alessandro Broedel. Muito trabalho, né, Reufran? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com você aqui, meu amigo. Realmente há muito trabalho a se fazer, o desafio é grande. Nós temos aí poucos dias que começamos, mas temos muito a fazer ainda. Pois é, Reufran, a gente viu lá que a prefeitura ela tem tentado fazer, sobretudo, retomar os serviços básicos e tal, as estradas vicinais do interior. Nesse primeiro momento é isso mesmo? É o básico por enquanto? Sim. Nesse primeiro momento, como não houve transição, qual é a nossa maior dificuldade? É pegar aquilo que estava em andamento ou aquilo que estava paralisado e tornar ágil, sem os vícios do passado.
Então, no primeiro momento foi identificar quais eram os serviços que estavam paralisados, os contratos que afetavam aos serviços públicos para dar prioridade. Nesse caso, limpeza pública, a saúde, a educação, né, e alguns outros serviços que as pessoas nem imaginam, mas que são prestados com apoio da prefeitura, como por exemplo o setor de identificação do município. Para se tirar uma identidade, tem lá um colaborador do município que está atuando para que essa identidade seja entregue ao cidadão. Então você também tem os formulários, tem que buscar em Vitória, tem todo um processo para isso, né? O apoio que é dado à Polícia Militar, que é dado à Polícia Civil, então tudo depende da prefeitura. Tudo passa por lá. Tudo passa da prefeitura. E sobretudo na sua secretaria, que é uma secretaria que é de onde, enfim, passam ali os recursos e as outras demais secretarias necessitam muito estar interligadas à administração. Soretama é um município economicamente agrícola, né? Tem uma força muito grande na agricultura, e a gente viu que a preocupação do prefeito é essa, de dar uma estrutura melhor no campo também, né? Perfeito. O nosso planejamento estratégico prevê um posicionamento estratégico. Esse posicionamento estratégico é desenvolvimento sustentável a partir da agricultura, nesse primeiro momento. Por quê? 16% do PIB de Soretama é agrícola. Esses 16% são responsáveis por quase 80% das interações econômicas. Então significa que, se você atuar no campo, desenvolver a agricultura em Soretama, você vai ter condição de ter um resultado melhor na cidade. Isso é indiscutível. O impacto vem em seguida. O impacto é muito rápido. Então, havia alguns problemas imediatos que nós precisávamos resolver, como, por exemplo, a questão do acesso ao campo. As estradas estavam todas, né, destruídas, estava muito difícil para trabalhar no campo. E já no terceiro dia nós conseguimos levantar os equipamentos para cumprir essa função de trazer resultado nessas estradas, para recuperar essas estradas. Dá uma estrutura melhor para o produtor rural, né? Com 2 semanas, nós já tínhamos 80% das estradas do interior já recuperadas. Ok. Bom, o produtor que tem sofrido muito com essa questão hídrica, Soretama passou um período difícil na cidade, mas ainda há algumas localidades em que está faltando água, está tendo dificuldade de abastecimento. Sim. Né? Infelizmente, esse é um processo que ao longo dos anos nós vemos sofrendo. As secas são um problema que está afetando, né, a todos no país, é uma verdade, o mundo inteiro sofre com essas questões climáticas, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos trabalhando na retaguarda para o licenciamento ambiental, para a perfuração de novos poços para a região, e também o fornecimento de água via os caminhões-pipa. Também há de se comentar que nós não estamos fora do programa de barragens, nós estamos também dentro desse programa. Inclusive, né, ontem nós recebemos um veículo cedido pela Secretaria de Agricultura, na pessoa do senhor Tassiano, que foi em tempo recorde. Em menos de 3 dias, a resposta à solicitação do prefeito foi dada, graças à credibilidade que Alessandro tem junto ao governo. E esse caminhão vai ajudar a distribuir a água nessas regiões no interior que nós temos uma dificuldade maior. Secretário, em relação às finanças, como é que foi encontrada a situação que estava a prefeitura e, assim, como é que vocês têm feito? Porque a maioria dos municípios aí, Linhares, por exemplo, o prefeito está aí com a folha de dezembro ainda para pagar dos servidores. Como é que está a situação do Soretama? Bom, é uma situação crítica, né? Todos os municípios passam por uma dificuldade muito grande e Soretama, em especial, passa por uma dificuldade que o município, por não prestar conta de convênios, por não haver uma prestação de contas clara, nós estamos no CADIM. Infelizmente, é o cadastro de inadimplentes. Está com o nome sujo, né? lá. Infelizmente nós estamos, mas estamos trabalhando para que essas prestações de contas elas sejam feitas, né, a contento, para que a própria prefeitura possa receber os recursos federais. Isso traz alguns prejuízos. Traz prejuízo imenso com relação a convênios, a recursos que vêm do governo para nós. Ficam bloqueados. Ficam bloqueados por causa dessa questão do CADIM. Então, nós precisamos trabalhar muito, estamos trabalhando muito, levantando informações, prestando esses esclarecimentos e fazendo isso com transparência também para a sociedade. Dentro de poucos dias nós teremos o balanço dos 30 dias de governo e apresentaremos a toda a sociedade soretamense todas as informações sobre a Prefeitura de Soretama. Pois secretário, o ano, né, a maioria dos prefeitos tem dito isso, é um ano ainda difícil, nós estamos num período de crise, a arrecadação caindo. Em todos os municípios, né? Como é que vocês pretendem trabalhar, inclusive na busca de recursos estaduais e federais, como é que tem sido essa articulação aí?
Bem, o primeiro passo que nós estamos dando é identificar os problemas que nós temos dentro de casa. Via de regra, na administração, a gente entende que se você apertar qualquer estrutura, você consegue uma economia. Então, enxugar. Então, nós estamos enxugando todas as despesas desnecessárias, nós estamos revendo contratos, né, para que possamos renegociar esses contratos, torná-los mais eficientes. Né? Então, nós estamos buscando o princípio da economicidade mesmo. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar. Nós já identificamos os problemas que nós temos. Agora, nós estamos voltando para dentro da estrutura, para que essa estrutura seja eficiente o suficiente para que, com a arrecadação que nós temos, a gente fazer o que é necessário. É fazer mais com menos, né? É fazer mais com menos. Tentar buscar isso. E, joia, quero agradecer muito aqui a presença do secretário municipal de administração de Soretama, município vizinho aqui, né? Reufran Pereira dos Santos. Inclusive, Reufran, o município de Linhares, Rio Bananal e Soretama, que tem um município que se comunica muito bem, né? Sim. Como é que tem sido essa conversa com os demais prefeitos? Há uma conversação muito interessante entre esses prefeitos, né? Então eles se comunicam com muita facilidade, deve ser exclusivamente pela capacidade que eles têm de comunicação, facilidade de acesso, né? Como o prefeito de Linhares, o prefeito de Rio Bananal e o próprio Alessandro Broedel, são homens que você não precisa bater na porta para entrar no gabinete, são pessoas que são acessíveis. E eles, entre eles, trocam informação a todo tempo, uma situação importante, né? Para que você entenda o quanto que é importante os municípios vizinhos se desenvolverem. Claro. Soretama despejava aqui em Linhares, diariamente, mais de 25 viagens de pessoas com problemas para o HGL. Sim, então, hoje, só se traz aquelas pessoas que sofrem um traumatismo muito grave, aqueles de acidentes, né? Nós passamos assim uma semana inteira trazendo 2, 3 pessoas. Por quê? Nós estamos com um posto de saúde funcionando até as 22 horas. Conseguimos derrubar uma lei municipal que proibia funcionar o posto de saúde 24 horas. Essa demanda aí, 24 horas. Aí na próxima semana eu acredito que depois do processo seletivo que nós estamos fazendo para poder equipar a estrutura, o processo de licitação para aquisição de materiais, de medicamentos, nós já teremos o PA funcionando 24 horas. Que maravilha. Isso é importante para Linhares. Desafogar o HGL. Exatamente, importante para a região. E ali nós temos, em relação a Rio Bananal e Soretama, nós temos a questão rural ali, que as pessoas terminam utilizando dos serviços de Soretama também, e saindo, né? Então, há essa interseção. É muito importante que esses municípios trabalhem em conjunto, inclusive em novos consórcios, para que se desenvolva essa região. Só para a gente finalizar, vocês estão com o processo seletivo em andamento para a saúde, né? Sim, estamos com o processo. Inscrições abertas? Inscrições abertas, está lá no site da Prefeitura, é só acessar, né? As informações estão lá disponíveis para todas as pessoas que queiram participar. Tá certo. Muito obrigado pela presença, Reufran Pereira dos Santos, secretário de administração do município de Soretama. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar com você. Tá certo. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias, agradecendo a sua companhia. Você pode participar conosco, deixar o seu recadinho lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste número que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um bom final de semana. Sinotícias, Linhares se vê aqui.